Glória a Deus. Te convido, você que abriu o seu smartphone e ainda ficou em Marcos 10, você que já fechou a Bíblia, a voltar em Marcos 10. Nós leremos a partir do versículo 35. Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 35. Está escrito assim: Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos conceda o que nós vamos te pedir. Jesus lhes perguntou: Que quereis que vos faça? Eles responderam: Conceda-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita, o outro à tua esquerda. Jesus lhe disse: Vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês podem beber o cálice que eu bebo? Vocês podem ser batizados com o batismo que eu serei batizado? Responderam: Podemos. Jesus, porém, lhes disse: Em verdade, vós bebereis o cálice que eu vou beber, e sereis batizado com o batismo com que eu sou batizado. Mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não compete a mim concedê-lo. É para aqueles a quem já está reservado. Quando os outros 10 ouviram isso, começaram a se indignar contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, lhes disse: Sabeis que os que são considerados governantes dos gentios, eles são os senhores, e os grandes exercem autoridade sobre os menores. Entre vós não será assim. Antes, aquele que quiser ser grande, esse terá que servir. E quem entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Glória a Deus, até aqui. Hoje nós vamos iniciar uma nova série de mensagens. O tema que nós vamos trabalhar durante o mês de abril é o poder de servir. E eu carinhosamente pedi para nossa galera, nossos voluntários do Criação, para colocar uma frase que tem nos norteado, uma frase que tem sido muito falada para todos os nossos voluntários, que é: servir não é algo que nós fazemos, servir é parte de quem somos. Se nós verdadeiramente desejamos viver o Evangelho, se existe dentro de nós o desejo de viver o reino de Deus, necessariamente nós teremos que entender que servir tem que fazer parte da nossa existência. Servir não é simplesmente uma atitude de trabalho. Servir não é algo que eu simplesmente faço. Servir é uma atitude de amor. Servir é eu cumprir o mandamento e seguir os passos do nosso mestre, aquele que nos inspira, aquele que deixou um caminho para nós seguirmos. O pecado teve um efeito devastador na humanidade. O pecado destruiu as duas principais relações do homem. A primeira relação que o pecado destruiu foi a nossa relação com Deus. A segunda relação foi a nossa relação homem com homem. Você sabe que todas as tardes Deus ia pessoalmente conversar com Adão e Eva no jardim. A partir do momento que eles pecam, agora vem um jugo de condenação sobre eles. Agora eles já não podem estar na presença de Deus e eles são exclusos do jardim. Essa é a primeira ruptura que acontece. Fora do jardim, nós vamos ver Caim matando Abel. Agora, nós vamos ver a segunda grande ruptura. Só que a primeira grande ruptura, a relação
do homem com Deus, ela vai ser restaurada a partir do sacrifício de Jesus Cristo. Mas como nós podemos restaurar essa segunda relação? Certa feita, um judeu, perito da lei, um mestre, vai até Jesus com a intenção de surpreendê-lo, com a intenção de causar desconforto àquilo que ele estava ensinando, e faz uma pergunta. Ele diz: bom mestre, o que nós temos que fazer para herdar a vida eterna? Se você ler o Novo Testamento, você vai perceber que diversas pessoas fazem esse mesmo questionamento a Jesus. Eu li o jovem rico, eu poderia falar de Nicodemos em João, no capítulo 3, e eu agora vou falar desse perito da lei que faz essa mesma indagação. O que nós podemos fazer para entrar no reino dos céus? Essa pergunta, naquele momento, teve a intenção de colocar Jesus numa situação desconfortável. Jesus então vira para aquele homem e faz uma pergunta. Rotineiramente, Jesus ele não responde de uma forma direta. Ele responde com uma outra pergunta. E Jesus pergunta: o que a lei diz? Aquele homem, então, vai falar que a lei se baseia praticamente em duas colunas. A primeira é o amor a Deus acima de todas as coisas. E a segunda é eu ter a capacidade de amar o meu próximo. Então, a primeira coluna, ela vai ser feita por Jesus. Mas a segunda, sou eu que tenho que fazer. E como eu posso amar o meu próximo? Como eu posso amar pessoas que eu não conheço? Porque não é simplesmente amar, é amar como eu me amo. É tratar essas pessoas como eu quero ser tratado. Toda a lei se resume nessas duas questões. Tudo aquilo que nós fazemos, no evangelho que nós vivemos, vai se resumir nessas duas questões. Se verdadeiramente eu amo a Deus, e se eu amo o meu próximo. E a forma que eu tenho mais simples para amar o meu próximo como eu me amo é servindo ele. É tratando ele da mesma forma que eu quero ser tratado. É colocando a pessoa em um lugar onde, de alguma forma, eu vou querer que ela viva o que eu estou vivendo. Nós conversamos com os voluntários, os servos da igreja rotineiramente. E muitos me perguntam: pastor, mas por que eu sirvo? E a minha resposta é sempre a mesma. Porque existe um desejo no seu coração que as pessoas que entrarem nesse lugar tenham uma experiência com Deus, que elas vivam o novo, que elas encontrem as respostas, que elas sejam preenchidas por esse amor. E agora nós vamos participar disso. Nós vamos fazer parte do que Deus está fazendo na vida dessas pessoas, servindo elas, desejando que de alguma forma elas sejam iluminadas para esse evangelho da mesma forma que nós somos. Porque se eu encontrei o sentido para a minha vida, se eu encontrei a casa do pão, necessariamente eu vou desejar que as pessoas ao meu redor também encontrem. E isso é poderoso demais, irmãos. Nós temos ouvido diversos testemunhos daquilo que Deus está fazendo através de pessoas comuns, pessoas que estão rotineiramente colocando-se à disposição. E Deus tem feito grandes coisas. Deus tem verdadeiramente propagado o evangelho, não através de palavras ditas por essas pessoas, mas através de atitudes de amor. São homens e mulheres que são cartas escritas pela própria mão de Deus, que ressignificaram a sua história e agora estão sendo lidas, estão sendo observadas. E o bom perfume de Cristo tem exalado através da vida desses servos, desses homens e mulheres.
apaixonados por Jesus. Essa é a parte mais fácil. A parte mais difícil é o próprio Espírito Santo que faz. O texto que lemos, Jesus está saindo da Galileia e está indo em direção a Jerusalém. A Páscoa se aproxima. Ele sabia que ele estava caminhando para a consumação de todas as profecias do Antigo Testamento. Ele estava caminhando para Jerusalém. E esse caminho iria levá-lo direto para um propósito. Direto para a cruz. Então, no caminho, ele chama os 12. E ele começa a dizer aquilo que iria acontecer. Ele começa a dizer, olha, nós estamos indo para Jerusalém. Convém que o Filho do Homem seja entregue na mão dos líderes da lei. O Filho do Homem vai ser entregue ao sumo sacerdote. Ele vai ser entregue aos gentios. Vai ser humilhado. Irão cuspir nele. Zombarão. E ele vai ter um encontro com a morte. Mas não se preocupem. No terceiro dia, ele vai ressuscitar. Eu queria que você imaginasse agora, você com Jesus caminhando, indo em uma direção que ele mesmo te chamou para ir. E no caminho ele começa a falar essas palavras para você. Olha, eu estou indo para a cruz. Eu estou indo para um caminho de crucificação. Eu estou indo cumprir aquilo que meu pai determinou que eu fizesse. Eu vou ser humilhado. Eu vou ser exposto. Eu vou ser vilipendiado. Eu vou ser maltratado. Eles vão cuspir em mim. Eles vão me colocar numa cruz, eu vou morrer. Mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Depois dessas palavras de Jesus, o que você falaria para ele? O que você falaria para Jesus depois de ouvir tudo aquilo que aconteceria? Tiago e João, os 2 filhos de Zebedeu, diante dessas afirmações de Jesus, resolvem fazer um pedido. Eles chamam Jesus e, de uma forma até infantilizada, perguntam: mestre, nós vamos te fazer um pedido. Nós podemos te pedir, mas você tem que aceitar. Nós queremos que você aceite. Quando você estiver na sua glória, permita que um sente à direita e outro à esquerda. Eu imagino Jesus ouvindo isso daqueles homens. Homens que passaram 3 anos com ele. Homens que viram milagres acontecendo. Homens que viram mortos ressuscitando. Homens que ouviram ensinamentos preciosos sobre o reino dos céus. Homens que aprenderam na prática coisas que nenhuma escola seria capaz de ensinar. Jesus olha para aqueles homens e afirma: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. O desejo de Tiago e João era que de alguma forma eles fossem reconhecidos. Porque sentar à direita significava que ele seria o segundo. E sentar à esquerda significava que ele seria o terceiro. Enquanto Jesus estava falando de coisas espirituais, enquanto Jesus estava falando de projeto, propósitos dos céus, aqueles homens estavam preocupados com aquilo que eles iriam conquistar aqui na terra. É como se eles não tivessem entendido o propósito da vinda de Jesus a esse tempo. Aquele tempo. É como se eles não tivessem entendido o porquê o Deus Filho encarnou em forma humana e veio a essa terra. Mas aquela não tinha sido a primeira
e nem seria a última vez que esse questionamento seria feito ao mestre. Era muito comum aqueles homens se preocuparem com posições. Era muito comum aqueles homens se preocuparem com aquilo que eles conquistariam, porque eles estavam focando naquilo que Jesus poderia fazer só naquele tempo. Eles estavam focando naquilo que Jesus poderia conceder a eles. É perceptível, e até de uma forma egoísta, que eles não estavam preocupados com aquilo que iria acontecer a Jesus. Eles estavam preocupados com qual benefício eles poderiam ter através de uma relação com Jesus. Irmãos, isso é muito comum nas nossas vidas. Não existe problema nenhum em nós desejarmos milagres, porque nós temos um Deus de milagres. Não existe problema nenhum nós desejarmos viver de uma forma próspera, porque o nosso Deus é próspero. Não existe problema nenhum em nós sonharmos projetos, sonhos, porque nós temos um Deus que realiza sonhos, que impulsiona projetos. O grande problema é quando nós limitamos Deus àquilo que Ele pode fazer nas nossas vidas, e a nossa relação com Ele se baseia apenas naquilo que Ele pode nos dar. João capítulo 6, Jesus tinha multiplicado os pães e os peixes. Ele vai para Cafarnaum, depois vai para Tiberíades. Aqueles homens que viram a multiplicação, aqueles homens que foram alimentados, que tiveram a sua fome saciada, foram atrás de Jesus. E quando eles encontram Jesus, eles perguntam: mestre, você está aqui? Jesus vira para eles e fala: olha, vocês me procuram não pelos sinais, vocês me procuram não pelo que vocês estão vendo. O que Jesus está tentando mostrar: olha, todos os sinais que foram preditos no Antigo Testamento, tudo aquilo que os profetas apontaram, está acontecendo através da minha vida, e vocês não percebem. Vocês me seguem apenas porque vocês tiveram fome e eu dei pão a vocês. E ele continua: trabalhem para conquistar não coisas que a ferrugem corrói. Trabalhem para conquistar não só coisas terrenas. Trabalhem para conquistar não só coisas que são passageiras, mas trabalhem pelo que é eterno, e a eternidade passa por um nome, e esse nome é Jesus Cristo. Ele é o caminho para a eternidade. Ele é o caminho que nos leva para Deus. Aqueles homens, eles não tinham conseguido ainda entender, mesmo diante de tantos ensinamentos, que o que Jesus tem para oferecer aqui ainda é muito pouco considerado ao que Ele tem para nos oferecer na eternidade. Porque lá nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais penetrou no coração do homem aquilo que é importante aqui, ouro. Lá nós pisaremos em cima. Aquilo que nós entregamos a vida aqui para conquistar, lá não valerá de nada, porque a nossa maior riqueza estará sempre na pessoa de Jesus Cristo. A nossa riqueza estará sempre em poder passar a eternidade ao seu lado. E Jesus fala: olha, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês são capazes de beber o cálice que eu vou beber? Vocês serão capazes de passar pelo batismo que eu serei batizado? Jesus não está falando de um batismo de João Batista. Jesus está falando da crucificação. Jesus não está falando do cálice que transborda na presença dos inimigos. Jesus está falando do cálice da ira de Deus, que irá cair sobre ele na cruz do Calvário, para que a nossa vida fosse ressignificada, para que nós pudéssemos ter a oportunidade de viver uma nova história, para que nós pudéssemos novamente ter um encontro com o nosso Pai. A ira de Deus
se manifestou em Jesus Cristo naquela cruz. Ele foi maldito por nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós podemos até viver um evangelho superficial. Nós podemos até viver um evangelho fake. Nós podemos até ser uma pessoa dentro da igreja e lá fora ser outra. Mas nós não podemos esquecer que a cruz foi dolorosa demais para Jesus Cristo. O preço que ele pagou por nós foi muito caro. O que ele foi submetido, a humilhação, a exposição, foi muito violento. Verdadeiramente, Deus resolveu manifestar a sua ira, a ira que ele tem contra o pecado na pessoa de Jesus Cristo. Ele tomou esse cálice e ele pergunta para Tiago e para João: vocês são capazes de beber do cálice que eu beberei? Vocês serão capazes de se batizar no batismo que eu serei batizado? Verdadeiramente aqueles homens não sabiam o que eles estavam pedindo. E eles também não sabiam aquilo que eles se tornariam. Por isso eles respondem: nós podemos sim beber desse cálice e ser batizado nesse batismo. Jesus sabia que naquele momento eles não tinham noção daquilo que eles estavam afirmando, mas que verdadeiramente eles passariam também por esse cálice. Eles enfrentariam também, por amor ao nome de Cristo, situações terríveis. Tiago foi o primeiro discípulo martirizado. Ele foi morto à espada. Ele foi cortado. João, existem muitos mitos, muitas histórias sobre ele, mas na verdade é que ele foi preso na ilha de Patmos. Ele passou os seus últimos dias isolado. Lá ele teve a revelação do Apocalipse, o livro da revelação. Perceba que Jesus não leva em consideração aquilo que nós somos no momento. O que mais me constrange no amor de Deus é que verdadeiramente Ele olha para algumas atitudes que nós tomamos e Ele não imputa sobre nós juízo. Ele dá sempre uma oportunidade de nós ressignificarmos a nossa vida. Ele dá sempre a oportunidade de nós olharmos para aquilo que nós estamos fazendo e nos arrependermos. E a partir de agora ter uma nova postura, ter um novo posicionamento. Ele não leva em consideração as nossas crises. Ele não leva em consideração aquilo que nós pedimos através de uma ignorância. Ou quem sabe até de uma vaidade, porque provavelmente Tiago e João, eles estavam movidos pela vaidade. Irmãos, em Lucas capítulo 22, e eu tenho certeza que uma hora nós vamos ter oportunidade de falar sobre isso. Jesus está ali na última ceia. Ele vai sair dali, vai ser preso. E enquanto Jesus vai falar: olha, esse é o meu corpo que é dado por vós, esse é o meu sangue que é dado por vós. Enquanto Jesus está ali falando, aquilo que iria acontecer logo depois, a palavra vai dizer que acontece uma grande discussão entre os discípulos. E o que eles estão discutindo? Quem vai ser o maior? Perceba a paciência e o amor inesgotável de Deus. Como não nos constranger com esse amor? Como não nos constrangermos com essa paciência que Ele tem comigo e com você? Mesmo sendo imerecedores, mesmo sendo humanos, falhos, Ele nos amou de uma forma tão profunda que Ele não levou em consideração os nossos pecados, e Ele não leva em consideração a nossa ignorância. Os discípulos, mesmo 3 anos com Jesus,
não tinham percebido ainda que o reino dos céus não segue o fluxo natural, não segue os padrões humanos. O reconhecimento, a luz da palavra de Deus não está em quem nós somos, não está naquilo que nós conquistamos, não está na minha fala eloquente, não está naquilo que nós fazemos, não está nas nossas habilidades. O sucesso no reino de Deus está na nossa capacidade de renunciar e nos mantermos fiéis à palavra dele. E termos uma vida de princípios, onde as nossas escolhas todos os dias nos levam para mais perto dele. Eles não tinham entendido, mas Jesus era a prova perfeita que Deus não vê como o homem vê. Porque nós vamos pegar a trajetória terrena de Jesus e nós vamos perceber que em nenhum momento ele busca para si glória, em nenhum momento ele faz nada que de alguma forma ele fosse privilegiado. Tudo o que ele fez foi sempre em favor do próximo. Tudo o que ele fez foi sempre em favor das pessoas que estavam ao seu redor. Verdadeiramente ele pregava sobre um reino que não é nesse mundo, é o reino vindouro. E ele tentava nos mostrar que a porta para esse reino era ele mesmo. Mas aqueles homens, eles não tinham entendido. E Jesus continua, olha, os maiores, os senhores aqui na terra, o padrão terreno é o seguinte: aqueles que são senhores, aqueles que são governantes, eles são servidos. As pessoas os servem. Eles dominam sobre os pequenos. Mas entre vocês não vai ser assim. Aquele que quiser ser grande, se torne pequeno. Aquele que quiser ser o primeiro, seja o... E ele fala algo que é poderoso demais quando ele afirma: o Filho do Homem não veio para ser servido. O Filho do Homem veio para servir e dar a sua vida em amor a muitos. O que ele está tentando nos mostrar? Aquilo que se torna real lá em Lucas, no capítulo 4. Jesus tinha uma noção exata da sua missão. Ele sabia que ele teria muito pouco tempo, mas ele foi muito pontual, ele foi muito assertivo em tudo aquilo que ele fez. Em Lucas capítulo 4, é sábado pela manhã, ele chega numa sinagoga, ele abre o rolo, o pergaminho, e ele diz, olha, ele abre em Isaías capítulo 61, que diz assim: o Espírito de Deus está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres de espírito. Ele me ungiu para pregar libertação aos cativos, para restaurar a vista aos cegos, para restaurar a audição aos surdos e apregoar e revelar o ano aceitável do Senhor. O que ele está dizendo? Olha, o Espírito de Deus está em mim, eu sou ungido e eu venho aqui com essa missão, revelar o reino de Deus, as boas novas, boas notícias, àqueles que são perseguidos, àqueles que são marginalizados, àqueles que não são assistidos. Perceba que Jesus, ele sabia aquilo que ele faria, e nós sabemos que ele é o nosso modelo. Nós sabemos que tudo aquilo que ele fez teve a intenção de decifrar para nós o reino de Deus, para que nós pudéssemos seguir os seus passos. E seguir os passos de Jesus vai sempre nos levar para um lugar onde nós nos colocaremos numa posição de servo, porque ele mesmo não veio para ser servido, ele veio para servir. Ele veio para nos entregar. Entregar o quê, Glautinho? Entregar a possibilidade de uma eternidade ao lado de Deus. Entregar a possibilidade de termos uma vida nova. Entregar-nos a possibilidade da nossa vida ser um instrumento onde Deus nos use para impactar as vidas das pessoas que estão ao nosso redor,
o poder do servir, e servir é algo espiritual, porque tudo aquilo que nós fazemos vai ter sempre uma intenção, que é revelar Jesus Cristo. Filipenses capítulo 2, uma das cartas mais lindas do apóstolo Paulo, ele vai falar, olha, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se da sua glória e tomou forma humana, tomou forma de servo e foi obediente até a morte de... Perceba que Paulo primeiro fala de um Deus que está assentado no trono, um Deus que é glorioso, um Deus que é majestoso, e ele vai dizer que esse Deus, mesmo tendo isso tudo, ele resolve abrir mão de quem ele era e tomar forma humana, e tomar forma de servo. O que Paulo está tentando mostrar para a gente? Jesus vai de Deus a um escravo de todos, a um homem que dedicou a sua vida ao servir, que dedicou a sua vida ao próximo, que teve a capacidade de nos olhar de uma forma que ninguém nunca olhou, que acreditou em mim e em você de uma forma que ninguém nunca acreditou, que viu aquilo que ninguém viu. E é esse mesmo sentimento que nós temos que ter, essa mesma postura que nós temos que adotar na nossa vida, porque servir é uma missão, servir é um apontamento dos céus, servir é a possibilidade de eu fazer parte daquilo que Deus está fazendo na vida das pessoas. A gente conversa com a nossa galera e a gente fala, olha, para Deus, a pessoa que está no estacionamento servindo, que está ali ajudando a estacionar os carros, não é menos importante que os levitas que estão aqui louvando. As pessoas que estão ali na portaria, elas não são menos importantes do que a pessoa que está pregando. Quando Deus olha, Ele não está preocupado com aquilo que nós estamos fazendo, Ele está preocupado com aquilo que está sendo exalado dos nossos corações. Ele está preocupado com as nossas motivações, porque alguns pregam falando, outros pregam vivendo, outros pregam abraçando, outros pregam sorrindo, outros pregam apertando a mão. Por isso que o corpo é perfeito. Nós somos como um corpo com muitos membros, mas todos têm apenas uma finalidade. E a finalidade central tem que ser sempre adorar a Jesus com aquilo que nós estamos fazendo e revelar o seu amor para as pessoas que estão precisando de amor. Eu não sei como você entra aqui nessa noite. Eu não sei quais experiências você tem tido. Eu não sei como está a sua vida com você e a sua vida com Deus. Mas quem sabe nessa noite você está aqui e o que você precisa entender é que o Deus Filho te amou tanto que tomou forma humana e Ele veio aqui na terra para ser um caminho que te leva de volta para Deus. Ele tomou forma de servo para te oferecer algo que vai preencher a sua vida, não só nesse tempo, mas eternamente. Ele tomou forma de servo para te dar a oportunidade de viver uma nova história. Mas, de repente, você já entendeu isso. E hoje você está aqui e precisa ouvir que Deus não transformou a sua história para você apenas ficar se alimentando dessa presença todos os domingos. Que você não deve apenas se relacionar com Deus, mas você deve se relacionar com pessoas e revelar Deus. Quem sabe o que você precisa ouvir é que existe um propósito na sua vida. Deus não te fez por acaso, Ele não te salvou à toa. Não é simplesmente para que a sua vida continue seguindo o fluxo normal.
o que Deus fez na sua história. Vai de encontro a um propósito que Ele tem para a sua vida. E esse propósito é que você sirva pessoas. É que você ame essas pessoas ao ponto de servi-las. E revele Jesus para Ele através de quem você é. Porque o servir é poderoso por isso. São grandes advogados, grandes médicos, grandes empresários, grandes professores, grandes autônomos, que têm a capacidade de não olhar aquilo que eles conquistaram, mas se colocar em um lugar onde serve pessoas que muitas vezes não têm nada. É isso que é gastar a vida em Deus. O Evangelho vai sempre me levar em direção ao próximo. O Evangelho vai sempre me levar em direção àquelas pessoas que precisam. Nada foi capaz de desviar Jesus do plano que já tinha sido estabelecido por Deus para ele. Por diversas vezes, tentaram antes do tempo botar Jesus em um lugar de glória. São diversas vezes que Jesus fazia um milagre e as pessoas queriam de alguma forma proclamar o rei, queria de alguma forma iniciar uma rebelião e que ele fosse essa figura central, porque a ideia do povo sempre foi combater Roma. A ideia do povo sempre foi conquistar uma liberdade terrena. Mas o que Jesus estava oferecendo não se comparava a isso. A revolução do reino de Deus é incrível, porque ele conseguiu pegar as verdades dos céus e colocar no coração de pessoas que estavam totalmente à margem da sociedade. Pessoas que carinhosamente nós chamamos de improváveis. Nós estamos aqui em 2025 e o Evangelho chegou até a gente nesse tempo. É claro que existia um propósito, um plano de Deus, nada interromperia, mas Jesus pegou as verdades dos céus, pegou 12 homens e colocou dentro desses homens. E por mais que no primeiro momento eles não entendessem, por mais que no primeiro momento eles estivessem buscando reconhecimento, por mais que no primeiro momento eles estivessem esperando que Jesus estabeleceria seu reino aqui, chega um momento que a chave vira na mente desses homens. Chega um momento que já não importa mais viver ou morrer. Chega um momento que já não importa mais nem a vida deles. Porque o que eles encontraram foi tão precioso, foi tão grandioso, que nada mais tem valor. Esse dia, eu estava ouvindo um podcast de um pastor muito famoso. E ele virou e falou assim: o que é que Paulo viu para ter a vida transformada, para se entregar por amor ao Evangelho, para ser martirizado? O que é que Pedro viu para largar as suas redes, para seguir esse caminho? E ele começou a falar sobre diversos homens. O que é que esses homens viram? E essa resposta é óbvia. Eles viram o próprio Deus em pessoa, através do seu Filho Jesus Cristo. Porque quando nós olhamos para Jesus, é impossível nós sermos a mesma pessoa. Quando nós olhamos para Jesus, quando nós temos a revelação de quem Ele é, irmãos, é poderoso demais. Quando você consegue olhar verdadeiramente para quem Ele é, quando Ele olha para você, é como um caminhão abarrotado de carga que está a ribanceira abaixo. E de repente lá está um Fusca, um carro. E esse caminhão, ele atravessa aquele carro. Não tem mais a possibilidade dele voltar a ser aquilo que ele era. Se você teve um encontro com esse Evangelho e você continua com as mesmas práticas que você tinha, eu sinto em te dizer, você não teve um encontro com Jesus. Se você está aqui, já passou por diversos projetos, já trabalhou em diversas áreas,
já até pregou, já até cantou, já fez tudo. Mas se as suas atitudes continuam sendo a mesma, você não teve um encontro com Jesus. Se a sua vida não mudou, se as suas relações não foram restauradas, se a sua mente não foi renovada, se as suas atitudes não foram transformadas, você ainda não teve um encontro com Jesus Cristo. Porque o encontro com Jesus é poderoso demais. O encontro com Jesus muda tudo, muda quem somos. Mas pastor, você não sabe a minha vida. Realmente eu não sei. Mas eu conheço um Deus que te ama de uma forma tão profunda. E por que nós entramos com essa mensagem, o poder de servir? Porque em breve nós estaremos comemorando a Páscoa. No calendário comercial, aquele coelhinho que coloca ovo de chocolate. Mas nós sabemos aquilo que foi feito por amor a nós. Nós sabemos que o Filho de Deus morreu, mas Ele ressuscitou no terceiro dia. Nós sabemos que hoje Ele está à direita do Deus Pai, que Ele é o nosso advogado. Nós sabemos que o seu amor é tão avassalador, é um amor tão violento, que nos comprou com preço de sangue. Tiago e João não tinham entendido, os discípulos não tinham entendido, por isso eles estavam brigando por posições, por reconhecimento. E por diversas vezes, na luz da palavra, nós vamos ver homens buscando coisas que não vão conseguir de nenhuma forma saciá-los. Quem sabe você está aqui nessa noite, você já buscou em todos os lugares, você já buscou em todas as pessoas, você já buscou em dinheiro. Ou quem sabe você está buscando, eu sinto muito te informar, você não vai conseguir se preencher. O homem mais sábio que pisou na terra se chama Salomão. E no livro de Eclesiastes ele vai dizer: eu dei tudo aquilo que os meus olhos desejaram. Eu construí tudo aquilo que eu quis. Eu me entreguei para todas as mulheres que eu desejei. Eu fui para todos os lugares. Mas no final eu percebi que isso tudo foi como correr atrás do vento. E ele vai falar aquela poderosa frase que muitas vezes nós repetimos: vaidade. Apenas o que ele está querendo dizer: cara, eu tentei me preencher, eu tentei buscar de todas as formas algo que desse sentido à minha vida, mas eu corri atrás do vento, porque ele sabia que a verdadeira satisfação estava na relação dele com Deus. A nossa verdadeira satisfação está na relação com Jesus Cristo. Porque nós podemos passar por tempestades, nós podemos passar por inseguranças, nós podemos passar por desertos, dias maus, mas irmãos, é poderoso demais saber que nós não estamos sozinhos. Porque Ele prometeu que estará conosco até a consumação dos séculos. E eu queria carinhosamente te convidar a se levantar. Moisés foi um homem que nasceu com um propósito: ser o libertador do povo de Deus. Só que ele passou por muitas coisas. Ele assassinou um homem, ele foi para o deserto, ele estava 40 anos no deserto. Eu imagino Moisés ali já acostumado com aquela vida, cuidar das ovelhas do seu sogro Jetro, quando de repente ele está no Monte Horebe. De repente ele está ali cuidando das ovelhas e ele percebe uma sarça que fumega e não queima, e ele se sente atraído para aquele lugar. E a palavra vai dizer que primeiro Deus manda ele tirar as sandálias dos pés, porque aquele lugar é sagrado. E depois Deus fala para ele: olha, eu tenho visto a aflição do meu povo.
eu tenho ouvido um clamor e eu resolvi libertá-lo. Você pode achar que o que está acontecendo diz apenas ao povo, mas perceba que um homem nesse momento também está sendo reinserido no propósito. Um homem nesse momento, ele está sendo provocado a parar de olhar para aquilo que ele está fazendo, aquilo que ele já estava acostumado. E agora ele está sendo apontado para um caminho onde ele viveria tudo aquilo que ele foi projetado para ser. Quem sabe você chega aqui nessa noite e verdadeiramente você tem buscado riquezas, verdadeiramente você tem buscado prazeres, mas existe um propósito de Deus na sua vida, cara. Quem sabe você tem buscado reconhecimento, fama, poder. Existe um propósito de Deus na sua vida, cara. Existe algo que Deus sonhou antes mesmo de você nascer. Existe algo que foi gerado no coração de Deus sobre você. E a forma mais fácil e comum de você se reinserir nesse propósito é, primeiro, você amar a Deus, você olhar para Ele, você dizer sim, e depois você servir o seu próximo. Você tem a capacidade de colocar-se no lugar de escravo, porque servo é escravo. Nós não temos tempo, até passamos, peço desculpa, mas eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria verdadeiramente que você fosse sincero com Deus nesse momento. Que você tivesse a capacidade de olhar para as suas motivações, para as suas intenções. Que você olhasse agora para aquilo que tem dado sentido à sua vida, para aquilo que tem te direcionado. E eu queria que você respondesse para você se esse caminho que você está indo é um caminho que Deus apontou ou é apenas um caminho que você resolveu trilhar. Quando eu estava no mundo, sabe o que eu tinha muito medo? Era chegar na minha idade avançada, já bem velho, olhar para trás e pensar: meu Deus, eu fiz tanta coisa, mas aquilo que Deus me comissionou para fazer, aquilo que eu fui planejado para fazer, aquilo que Deus me gerou para fazer, isso sempre foi secundário, nunca foi uma prioridade. E hoje eu percebo que eu conquistei, que eu fiz tudo que eu quis, mas eu perdi a oportunidade de viver o propósito e os sonhos de Deus para minha vida. E eu queria orar junto com você. Se essa palavra falou com você, coloque a mão na direção do seu coração. Mas se hoje você quer se entregar para Jesus, se hoje você quer ter uma vida nova, se hoje você quer ressignificar sua relação com Ele, eu queria que você erguesse as suas mãos onde você estiver. Isso. Se de repente hoje você quer aceitar Jesus como Senhor na sua vida, ainda não teve a oportunidade, eu queria que você levantasse as duas mãos, fizesse sinal para Ele. Amém. Pai amado, Pai querido, nós louvamos o Teu nome, Jesus. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor tem nos despertado a viver uma vida nova. O Senhor tem nos provocado, Pai, a não ter mais um olhar apenas egoísta, egocêntrico, mas a começar, Deus, a ter uma visão de Deus. Levante homens e mulheres com visão dos céus nesse lugar, Pai. Levante homens e mulheres apaixonados por servir nesse lugar, Deus. Ah, Pai, nós queremos ter a nossa vida transformada, ressignificada. Deus, nós não queremos viver uma vida onde no final a gente olhe e perceba que não fizemos aquilo que nós fomos comissionados a fazer. Enche-nos do Teu Espírito, Pai. Preencha-nos com a Tua verdade. Ressignifique, Pai, as nossas intenções. Ah, Deus, traz à luz o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai.
Coloque em nós um coração de servo, um coração obediente, um coração disponível, um coração disposto, um coração, Pai, que não busca os seus próprios interesses, um coração que não, Pai, alimente o seu próprio ego. Tira, Pai, o coração vaidoso. Tira, Deus, tudo que não for do Senhor nesse lugar. Não permita, Pai, que a gente viva um evangelho de mentira, um evangelho onde a sua verdade não está sendo estabelecida, um evangelho, Pai, que alimenta a nossa alma, mas não transforma o nosso coração, Pai. Ah, Deus, eu profetizo na vida desses homens e mulheres que estão com a mão na direção do coração, Pai, que sentem que essa palavra foi um chamado para uma nova história, para um novo começo. Que o Senhor venha, Pai, continuar trabalhando, que o Senhor venha continuar provocando. Ah, Deus, não nos deixe dormir em paz se nós não estivermos fazendo o que o Senhor quer, se nós não estivermos perto do Senhor. Nos atraia verdadeiramente, nos leve para um lugar onde o Senhor seja suficiente nas nossas vidas. Ah, Deus, tira, Pai, qualquer intenção que não seja colocá-lo no trono de glória das nossas vidas, Pai, porque nós profetizamos que uma nova geração de servos, uma nova geração de homens e mulheres dispostas a servir e viver tudo aquilo que o Senhor tem, está se levantando, e através dessa geração, pessoas serão alcançadas, impactadas, transformadas pela verdade, e a verdade é Jesus Cristo. Pai, nos leve em paz para os nossos lares, segura nas nossas mãos, nos livre, Pai, dos homens maus, que tudo aquilo que nós colocarmos nas nossas mãos prospere, que onde nós colocarmos os nossos pés, o Senhor esteja conosco, e que a sua graça, que é melhor do que qualquer coisa que nós possamos experimentar, seja na nossa vida e na vida de todos aqueles que esperam a sua volta. E eu oro em nome de Jesus. Você que pode, aplauda ao Senhor. Vai em paz, que Deus te abençoe.